irmãos, Jesus é o Senhor. Estou aqui para compartilhar a palavra do alimento diário. Estamos no alimento diário Herdeiros de Deus. Vou falar um pouco sobre a semana 2, como título Melquisedeque, o sacerdócio perfeito e celestial. E eu vou compartilhar um pouco da quinta-feira, que tem como título Melquisedeque. O versículo de oração é Gênesis 14, 19 e 20. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E esse versículo é a bênção de Melquisedeque, para Abraão, após a guerra. E eu vou começar aqui. Amém? Uma pessoa de difícil compreensão encontrada no livro de Hebreus é o sacerdote Melquisedeque. Ele é mencionado primeiramente em Gênesis 14, 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão um dízimo. Então isso aconteceu após Abraão vencer a guerra contra os 4 reis. E antes de Melquisedeque abençoar Abraão, o rei Bera de Sodoma, ele foi até Abraão e disse, Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo, porque após a guerra ia ter a divisão dos despojos, de guerra, como era de costume naquela época. Só que Melquisedeque chegou, abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo de tudo para ele, E ele teve um papel ali de apaziguador. Ele deu pão e vinho, para Abraão. Então ele teve um papel muito importante naquele momento. E essa tem que ser a nossa atitude relacionado ao nosso viver cristão, Nós temos que ser esses apaziguadores, esses que abençoam, esses que dão graças, que dão glória pelas situações, Então é um exemplo muito importante para nós. E o irmão conta um exemplo da vida dele. Quando ele era muito novo e foi chamado para resolver uma situação em uma cidade, ele servia na vida da igreja. E ele conseguiu resolver a situação daquela igreja com os irmãos específicos, uma situação, ele não cita aqui. Mas ele sentiu, como ele mesmo diz aqui, que Melquisedeque apareceu para ele para dar pão e vinho. Então é a sensação muito boa, irmãos? Quando o Senhor nos usa realmente para que haja paz, para que uma situação seja resolvida. Então esse tem que ser um ponto que nós temos que tocar, das aparições de Melquisedeque na palavra de Deus, na Bíblia. É um exemplo ótimo para nós. Então, como é dito aqui, em Hebreus 7, do 1 ao 3, também fala de Melquisedeque. Esse sacerdote não é meramente humano, mas também celestial. Agora o versículo. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Isso está em Hebreus 7, do 1 ao 3, como foi dito. E a palavra perpetuamente é o mesmo que eternamente. Então, para sempre, perpetuamente, eternamente. Então, Deus preparou para nós um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E muitas vezes nós podemos dizer que não é para mim, realmente eu não tenho esse sacerdote, mas você tem, e esse sacerdote é Cristo. É o sacerdote eterno, Ele está sempre, ele fez a obra que equivale realmente para todos os momentos. Então esse sacerdote, nós temos esse sacerdote, essa pessoa, que cuida de nós e que nos ajuda na nossa vida.
para que nós cheguemos à nossa meta, né? Nós sabemos, como tem sido falado, que a glorificação é o estágio mais alto que o cristão vai atingir, né? Que é a maturidade. Então, quando o cristão, nós tivermos um viver maduro, nós vamos chegar realmente à glorificação. E é como Paulo diz aqui, né? Ele pede, né? Como é dito em Romanos 8, 19 a 21, Paulo afirma, né, que Deus um dia fará seus filhos se revelarem em sua glória. E ele vai libertar a criação do cativeiro, né? E tem mais alguns outros versículos que ele fala dessa importância de nós chegarmos à glória de Deus. E o texto de Hebreus continua, né? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Isso está em Hebreus 7, do 4 ao 6. E Abraão fora chamado, né, por Deus e receber as promessas, mas Melquisedeque o abençoou. E, como é dito em Hebreus 7,7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então Melquisedeque é superior a Abraão, a Arão e aos levitas. E aqui prosseguindo nos versículos de Hebreus 7, do 8 ao 9, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Isso está em Hebreus 7, do 8 ao 9. Então Levi não pagava, nós sabemos que os levitas, a tribo de Levi, não pagava dízimo, exceto para a casa de Arão, e a casa de Arão não pagava dízimo. Porém todos eles o pagaram na pessoa de Abraão, quando este deu o dízimo ao Melquisedeque, mesmo que Arão não tivesse ainda sido gerado, quando isso aconteceu, conforme o versículo 10. Então aqui, como o irmão tem falado também, tem uma lógica, né? Até difícil falar dessa maneira, mas tem uma lógica entre o tempo e a eternidade. Nós sabemos que o Senhor, quando Ele morreu na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, né? Então aqui acontece a mesma coisa. Quando Abraão deu o dízimo, ele deu o dízimo em nome dos levitas, né? Da casa de Arão. Então o irmão até fala, que loucura ver como o tempo e a eternidade interagem. Então, irmãos, que nós sejamos realmente esses irmãos apaziguadores, que nós busquemos realmente a justiça, a paz, que nós sirvamos aos irmãos com pão e vinho, e que nós saibamos que nós temos um sacerdote, uma pessoa que nos serve, da ordem de Melquisedeque, que é o próprio Jesus. Ele quer que realmente nós amadureçamos e cheguemos realmente na glória, né? Amém? Jesus é o Senhor.